Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor. Bora começar mais uma etapa. Essa ética, nós vamos ver ela em duas fases, né? Nós vamos começar vendo a ética de um modo geral e depois vamos adaptá-la à situação nossa, que é a ética cristã. Deixa eu ver se dá para ficar desse lado aqui. Não sei se aqui dá para se pega na câmera. Era um pouquinho para cá. Aí pega. Olha, definições, né, as definições iniciais da ética. A ética é um assunto geral que vocês vão precisar para tudo na vida, viu? Se vocês imaginarem, vocês vão precisar de ética. Definições e tipos de ética mais discutida, mais utilizada, tá? É um negócio meio filosófico, a ética, tá? Mas é um estudo muito importante, muito enriquecedor. A palavra ética, numa definição mais simplificada, ela significa um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa, que dá valor, tá? Dos valores que a pessoa tem, né? Os valores que a pessoa vive, tá? Então é um conjunto de regras desses valores pessoais. Então, vocês já viram que isso pode variar de indivíduo para indivíduo, local, né? Circunstância, né? Então, não é um negócio muito fixo, não. A ética dá bastante variação. Dessa forma, indica que é de particular formação. Então, a ética da pessoa é de acordo com os valores que ele carrega, né? Ele se desenvolveu, tá? A formação da pessoa. E quando expressa seus costumes, seus hábitos, a pessoa age, quando ele faz isso, né? Ele expressa seus costumes, seus hábitos, ele age conforme os valores que ele tem, que ele construiu ao longo do seu desenvolvimento, enquanto parte da sociedade. Que também a gente vai separar isso aqui, tá? Dos valores individuais e os valores coletivos, né? O politicamente correto, normalmente, é os valores coletivos. Às vezes eu não concordo muito, mas se a sociedade ali, o meio que vivo, de um modo geral, acha que é aquilo, então é aquilo para todo mundo, né? Então os valores do coletivo têm mais valor do que os valores individuais da pessoa, tá? Essa palavra ética, né, ela aparece nas escrituras em várias formas, né, em variadas formas, não com o nome de ética, né, não é com o nome de ética, mas de formas diversas. Nas cartas, né, no caso da carta de Paulo aos Coríntios, as más companhias corrompem bons costumes. Bons costumes é o quê? Ética, é o que nós estamos falando aqui, tá? Mas bom costume para quem? O que são bons costumes? Aí que entra, tá? Porque o que é bom costume para mim pode não ser para ela, pode não ser para você. O que é para você pode não ser para mim, e assim por diante, tá? Por isso, a Bíblia, ela, no sentido ético, ela agrupa mais as pessoas, porque aí ela é uma baliza para todo mundo, né? A maioria das pessoas se basear nela. Tá? Então ele é um tratado ético de valor imensurável. Então mesmo as pessoas que não creem na palavra de Deus como palavra de Deus, eles são obrigados, né, pelas circunstâncias, a entender que a Bíblia é um tratado ético que de alguma forma contribui para o bem da sociedade que a pessoa está inserido, né? Do meio que ele está inserido, tá? Então aqui a gente já começa vendo isso, né? A pessoa que não for crente, ele vai ler isso aqui e fala, bom, as más companhias corrompem os bons costumes. É bom para ele também, né? De uma forma geral. A palavra costume tem a sua aplicação em dois apontamentos, que pode significar uma ação relacionada à repetição ou hábito cotidiano, né? Uma coisa que a pessoa costuma fazer, né? Pode ser alguma coisa que se repete, tá?
uma conotação jurídica, que implica uma observação de uma lei ou preceito normativo. Tá? Então tem essas duas conotações aí. Nesse sentido está a referência de Lucas 2,27, quando narra Jesus sendo levado ao templo, como se costumava fazer segundo a lei, né? Segundo a Torá, que é traduzido por lei, mas eu já gosto de ir simplificando para vocês, viu? Não é bem lei não, né? A Torá, né? A gente traduz isso como lei, na maior parte das vezes, mas não é bem lei não, tá? Bom, aqui se costumava fazer segundo a lei, né? Que significa instrução, tá? Olha lá, ó. Já não é lei, é instrução. Instrução de lei para nós é uma diferencinha, né? Tá? Ou seja, uma norma que regulamentava as ações das pessoas, orientando-os a viver em conformidade com os princípios estabelecidos. Princípios estabelecidos. Por quê? Quem estabeleceu os princípios? Se eu pegar a ética cristã, os princípios são estabelecidos por Deus. Mas se eu pegar da sociedade, quem estabeleceu? Quem falou que isso é certo e que isso é errado? Entendeu? Aí vai o que a maioria, o que a sociedade de uma forma geral, né, ou que deveria ser assim, né, pelo menos deveria, muitas vezes não é, viu? Muitas vezes não é. Um juiz entende de um jeito, outro juiz entende de outro jeito, tá? Então, pode variar. Então, dessa forma, o costume também está relacionado com referenciais históricos do povo. Coisas que já foram feitas, que era bom no passado, e continua sendo boa coisa, que se deve fazer, que se deve guardar, que se deve utilizar, tá? Bom, definição. Nessa obra, entende-se a ética como uma ciência, tá? Ela é como ciência, que se ocupa com a conduta do ser humano. É uma ciência que se preocupa, que se ocupa, que estuda, tá? A conduta do ser humano, comportamento, seja o seu relacionamento em sociedade ou o seu comportamento diante de Deus. Tem as duas nuances aí, por isso que eu vou separando à medida que eu vou falando aqui, tá? Então, a ética é separada pelo Rabuski em dois tipos: descritiva e normativa, tá? Dois tipos de ética. Enquanto a primeira, a descritiva, tá? Se ocupa em descrever como o ser humano, seja cristão ou não, se comporta, ela só descreve como o ser humano se comporta, tá? No seu contexto. A segunda pergunta como os indivíduos devem viver em sociedade, que aí é normativa. Descritiva eu só estou relatando como é que as pessoas são. Normativa, estou dizendo para as pessoas que eles têm que fazer assim, que isso é uma norma, isso é uma regra, tá? A ética normativa pressupõe verdade. Pressupõe que a verdade é outro problema que nós vamos ter, né? Tá? E vocês vão ver que no estudo de filosofia, por exemplo, o grande problema da filosofia até hoje é a verdade, tá? O que é a verdade? Inclusive, eu acho que Pilatos é estudante de ética, né? Porque ele perguntou para Jesus o que é a verdade, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Respondeu os 3 maiores questionamentos filosóficos do mundo, Jesus, nele mesmo. O Pilatos não entendeu o que é a verdade. Ele não se interessou pelos outros, ele só se interessou pela verdade, tá? Bom, deste modo, direciona as atenções para a existência da verdade, tá? Não a verdade relativizada, tá? Mas absoluta, completa, exclusiva, verdade exclusiva, tá? É quase uma utopia essa verdade aqui. Para a filosofia, né? Ela nem existe, né? Nós sabemos que Jesus é a verdade, que a sua palavra é a verdade. Então, na ética cristã, nós temos como saber o que é a verdade. Mas na filosofia, não. É relativa. Eles relativizam. E aí é perigoso, né? Porque qualquer coisa que você relativiza, ele pode ganhar qualquer conotação. Você pode comparar ele com o que você quiser. Levar para o lado que você quiser. Tá? Isso é um grande perigo para a igreja, para a fé, para o evangelho, para os bons costumes.
Assim, vocês têm água ali, viu? Tem um bebedouro aqui no corredor, banheiros ali, se precisar. Né? A ciência apenas reconheceu o que já era verdade, né? A verdade é transcultural, ela é universal. Comparou aqui com a matemática, né? De que 1 mais 1 é 2 e pronto, acabou. Tá? Em qualquer lugar do planeta, essa verdade não muda pela geografia, pela etnia, pela ciência ou pela crença. Tá? Um conceito de verdade diferente do conceito de ética. Tá? E a verdade é absoluta. Então, a verdade é imutável, o planeta Terra sempre foi redondo. Isso é verdade? É verdade, é redondo. Mas porque o povo falava da Terra plana, eles acreditavam que era, mas a verdade é que ela é redonda. Né? Então, a verdade não pode ser relativizada, ela é absoluta. Tá? Embora houvesse a crença de que era plana, que os navegadores de suas expedições tinham medo, temia que chegasse a uma parte do mar em que eles iam despencar das águas lá, né? Eles navegavam com medo de cair no abismo, Não, para eles a Terra era plana. Antigamente o conceito era terraplanista, entendeu? O conceito da Terra redonda é bem novo, né? Bem novo, porque os primeiros navegadores navegavam como se a Terra fosse plana. Pasmem, ainda existe um grande grupo de terraplanistas por aí. A internet está cheia deles, viu? Na internet tem muitos terraplanistas. Eu não sei com base em que eles defendem a teoria de que a Terra é plana e não redonda. Tá? Na realidade, o que mudou foi a crença de como era, mas a verdade não muda. Mudou que as pessoas... Então, a crença pode mudar, mas a verdade não. Ela sempre vai ser a mesma. A ética na Bíblia, tá? Geisler, apontando, né, para as definições éticas, mostra que além dessas duas aí, a prescritiva e normativa, né, e descritiva, faz alusão a outra que ele chama de emotiva. Complicou mais ainda, né? Se já não fosse suficiente. Para ele, que é necessário reportar a uma ética do deve ser, tá? Mas nunca para uma ética do que é. Tá? Em vez de afirmar que é, eu afirmo que deve ser, deveria, né? Em tese ser. A ética emotiva coloca as ações humanas como sendo resultado do que elas sentem, tá? E isso independe de questões do que é certo ou não é certo. É o que ele sente e pronto, acabou. Se está certo ou não, ele está sentindo do mesmo jeito. É a ética emotiva, chamada de emotiva. Tá? É um pouco mais complicado, porque aí você pega o ser humano, tem que estudar um pouco de filosofia para chegar no conceito dela. Tá? Dessa forma, a ética normativa, para Geisler, se opõe nitidamente à ética emotiva. Uma é diferente da outra. O outro portão de lá está fechado. Aqui a mensagem está longe, aí diz que não vai escutar. Deve ser o mar. É? É. É, meu irmão. Trouxe o material? Não. Assim. Bom, então, olha, isso aqui é importante. Por vários motivos é importante, né? Primeiro porque está azulzinho, né, Luiz? O Geisler, ele diz que se opõe, né? A ética normativa se opõe à ética emotiva, porque há ações que são imperativas, né? Normativa, né? Imperativa, né? A pessoa tem que fazer, sendo necessário fazer. Independente daquilo que os homens estão fazendo ou não, tem atitudes que requer o dever de fazer, mesmo se ninguém esteja realizando.
Já emotiva não tem o dever de fazer, ele sente aquilo, tá? Mas uma se opõe à outra, né? No caso. Ela também pode ser autônoma e heterônoma. Isso aqui nós vimos outro dia na outra matéria, vocês lembram? O que é autônomo, o que é heterônomo, né? Só relembrando, autônomo é aquilo que é da própria pessoa, né? Ele toma as decisões, a decisão é dele. Heterônomo é quando ele toma decisão baseada em outras pessoas, em outras, né? No caso, quando nós tomamos as nossas decisões baseadas na Bíblia, é uma decisão heterônoma e não autônoma. Então, se eu fosse tomar a minha decisão, era diferente da que eu acabei tomando por causa de crer naquilo lá. Então, diferença de autônomo para heterônomo. Lembrem-se, na filosofia, o objetivo é alcançar a autonomia para todo mundo, tá? É autonomia. Então, eles têm lá também, além dessas duas aí, né, autônomo e heterônomo, tem a outra que é anômana, né? Anômana, né? Ali que está heterônoma, né? Anômana, nega, não tem, não existe. O que é anômano? Anômano é uma criança pequena que não tem decisão nenhuma, nem é dele, nem é dos outros, ele não tem decisão, entendeu? Quando ele começa a se decidir, aí ele já é heterônomo, porque ele se decide com base no que a mãe manda ele decidir e tal, com as pessoas, e depois o objetivo é ele ficar autônomo e ele se virar e tomar suas próprias decisões. O que para a fé é meio complexo, né? Porque não é bem assim no nosso caso. No nosso caso, nós tomamos decisão com base, né, no que Deus deixou para nós. Então, a nossa decisão é heterônoma. Quando são observados sob ótica da razão e da religião, é perceptível onde se origina os princípios, as fontes da ética. Tá? É a manifestação ética de dentro para fora, né? Os referenciais que estão dentro do próprio homem, né? Os valores, o que eu acredito, o que eu deixo de acreditar, está dentro da própria pessoa. A ética vem desses valores. A ética é estudada e aplicada a partir de 3 princípios. Como se não tivesse aquele tanto, né? 3 mais. Né? Por meio dos quais as linhas seculares, filosóficas, religiosas se desenvolveram. São estes: teleológico, deontológico e existencialista. Tá? Teleológico, deontológico e existencialista. Teleológico: a busca pela finalidade de todas as coisas. O fim das coisas é o que importa. Numa proposta onde as conjecturas filosóficas orbitam em torno da busca pelo fim último de tudo. Lembra aquela máxima que eles até atribuem o filósofo errado, né? Que os fins justificam os meios, porque ele quer alcançar o fim, não importa os meios que ele se utilizou. Isso é parte da ética e é a parte teleológica dela. Tá? No aspecto teleológico estão o utilitarismo e o situacionismo ético. Tá? Não vou detalhar esses dois não, porque eles não importam para nós agora. Nós estamos mais interessados na ética cristã. Tá? No utilitarismo, esse aspecto traz sua aplicação às abordagens de ações humanas com base na natureza do homem. Dessa forma, suas atitudes são resultado do seu instinto, do instinto natural. Tá? Isso para o utilitarismo, né? Que é útil para ele, tá? Seja para sobrevivência, proteção, sexo, etc. Contudo, apesar do homem agir instintivamente segundo esse conceito utilitarista, é inerente a ele, né, a liberdade de escolha ao decidir sobre o que fazer ou não. Então a pessoa tem necessidades, a pessoa tem desejos, a pessoa tem aspirações, mas tem também a capacidade de decidir se isso, né, vai ser bom ou não, se isso é razoável ou não, se isso é legal ou não.
tá? Então o utilitarismo não importa os meios, importa ele alcançar a proteção, alcançar sobrevivência, alcançar o desejo sexual e por aí vai, tá? Veja que isso é um perigo, está no nosso meio, tá? No nosso, que eu falo, sociedade, tá? Isso de alguma forma está dentro das pessoas, tá? De alguma forma isso se manifesta nas pessoas, no ser humano de um modo geral, tá? Entretanto, as suas decisões têm motivação em duas situações, né? Que são chamadas de utilidade individual e coletiva. Então, quando eu decido se aquilo é bom para mim e se aquilo é bom para o meio que vivo. Porque às vezes eu deixo de tomar uma decisão porque eu sei que vai prejudicar outro, né? Um vizinho, uma pessoa, tá? Então, no utilitarismo tem isso também. Ou seja, o que eu vou ganhar com isso? Isso me serve, né? O que isso vai trazer para mim, né? Nesse tipo está a ambição do ser humano, né? Quanto que eu ganho nisso, né? Bora trocar uma ideia? Quanto você me volta, né? Mais ou menos isso, né? Na segunda, tá? O utilitarismo coletivo, não é o individual, não é quanto que eu ganho, quanto a minha coletividade ganha, quanto a sociedade meio que ganha, tá? A preocupação está em buscar o bem para o maior número de pessoas possível, tá? Implica em dizer que a prática do bem para uma maior quantidade de pessoas tem sobre a prática do bem para um grupo menor. Quanto mais pessoas se beneficiarem com isso, melhor é, né? Então a minha decisão vai ser baseada nessa questão. O situacionismo, tá? Nesse outro aspecto também está uma convergência que respeita a busca pela felicidade e o bem, tá? Na verdade, aqui está sempre implícito nisso que nós estamos falando, a busca, né? A busca da pessoa pelo conforto pessoal, pelo bem, pelo que interessa para ele, seja lá o que for, tá? Seja segurança, seja sexo, seja o que interessa para a pessoa que está implícito nisso daí, tá? Que a gente chama de felicidade, né? Uma palavra que seria mais, está pensando mais do que isso, está pensando mais nele. Não, na verdade não, porque às vezes a felicidade dele é ver mais pessoas felizes, aí não é egoísta, então tem as duas, tá? Então, felicidade é bem relativa. Eu trabalhei no Senac, minha chefe chamava Felicidade. Quando todo mundo estava procurando a felicidade, ela não saía do meu pé, a felicidade. Ela é diretora. Né? Para vocês verem que a ética é assim, né? Enquanto que para um é uma coisa, para outro já não faz tanto sentido, né? Bom, todo mundo muda o tempo todo. É outro problema, né? Porque se fosse bem uniforme, era mais fácil de fazer a análise, mas não é. Não é retinho assim, né? As coisas mudam, tá? E as pessoas mudam o tempo todo, né? Uma aplicação de uma norma aqui pode ser alterada porque dentro de determinada situação já não cabe mais. Os conceitos não transcendem o tempo. Tem conceito que vale para agora que daqui a pouco não vai valer mais. Em outras circunstâncias isso não tem, tá? Parece que não, mas é verdade, tá? Eu dei um exemplo para vocês dos jogadores lá, né, dos jogadores americanos de basquete, que morreram na montanha lá do Chile, né? Então tem situação ética que é assim por causa das circunstâncias e que em outras circunstâncias isso é antiético, né? Isso não é legal, tá? O ser humano como livre pode escolher e decidir segundo a situação, o que a situação permitir para ele, tá? A ideia situacionista é ateísta, né? Pois ignora a presença de Deus. Então, essa ideia de situação, nessas situações, ela é bem ateísta. Deus, né? Para nós, Deus está presente em tudo, nas circunstâncias, nas ações. Para a filosofia, não, tá? E nesse caso aqui também, né? Não conta com a manifestação de Deus. Werner,
considera o situacionismo como semelhança ao utilitarismo, citando uma frase de Fletcher, considerado o pai da nova moral, que diz: maior bem para o maior número. A única regra válida é o amor. E assim conclui-se que os fins justificam os meios. Tá? Ó, tá? Fletcher que escreveu isso aqui, não foi, né? O que as pessoas falam, né? A teleologia nega a existência de normas que coíba a realização do prazer e a busca da felicidade. Tá? Lembra que a teleologia é o fim de todas as coisas, né? É alcançar o objetivo, não importa os meios utilizados, tá? Que vem dessa regrinha ali do Fletcher. Tá? Dessa forma, qualquer regra que prive alguém de suas realizações e satisfações deve ser desconsiderada para essa corrente de pensamento aí, né? Deontologia. Se vocês quiserem pegar o material com ele, vocês já ir anotando alguma coisa e respondendo as perguntas. Deontológico. Esse princípio pressupõe normas, tá? Porque a palavra grega deon significa aquilo que é devido, tá? Não é de Deus não, viu? É de aquilo que se deve, aquilo que é tipo uma dívida, né? Que eu tenho que fazer porque eu devo fazer aquilo, tá? Todas as ações realizadas embasadas em regras, normas estabelecidas, os imperativos remetem ao dever de fazer ou de não fazer, né? As boas ações estão no cumprimento do dever. Quando a pessoa cumpre o dever, aí fez uma boa ação, né? Mesmo que isso signifique sacrifício, inclusive da própria vontade, né? Veja que às vezes eu tenho que fazer alguma coisa contra a minha vontade, né? Porque é norma, porque é ético, porque é o que deve ser feito, o que precisa ser feito, tá? Dentro desse aspecto está o positivismo ético, que já abre outra. Vocês viram que uma coisa abre outra, que abre outra, que abre outra, né? Vai criando situações. Positivismo. Uma filosofia política que buscou inspiração no otimismo, tá? Um otimismo antropológico. Antropológico, antropo é o homem, tá? É estudo do homem, antropologia. E que deposita suas convicções na evolução da razão, tá? A razão, o raciocínio, tá? A fim de conquistar a perfeição do homem. Né? Então, o positivismo ético é isso daí. Em linhas gerais, nem tudo que é legal é moral, né? Nem tudo que parece bom, né, é moralmente aceito, né? Para o conceito positivista da ética, se é legal, logo é moral. Positivismo afirma que se é legal, logo é moral. Mas, na verdade, não é assim, né? Nem tudo que é legal é moral, né? Entretanto, nem tudo que é regulamentado por lei significa que é justo ou moral. Tem lei que não é tão justa assim, né? Tem lei que não tem, né? Porque é as próprias pessoas que criam as leis de acordo com as convicções com as convicções deles também, com o que eles têm ali de vivência. Na deontologia, a ética é uma questão de dever. Há obrigações a serem cumpridas, preceitos a observar, leis a cumprir, né? Tem sua aplicação por princípios, tá? Então, princípios éticos, né? Baseados, é claro, né? Na coletividade aí, no caso. Existencialista. Isso aqui de uma forma geral. Daqui a pouco a gente vai para a ética, se der tempo, né? Hoje, para a ética cristã, tá? A gente vai comparar isso aqui com a ética cristã. Existencialista é o subjetivismo, né? Subjetivo é aquilo que não pode se medir, né? As ações humanas está presente no existencialismo. A sua bondade procede do coração. Desse modo, não há possibilidade de julgar alguém com base no seu comportamento externo, tá? O aspecto existencialista é também antinomista, que vem de antinomismo. A palavra significa contra a lei, literalmente contra a lei, tá? Antinomismo. Então, esse existencialismo ali
ele defende que o comportamento, né, a pessoa não pode ser julgada com base no seu contínuo comportamento. Então, é contra a lei. Dessa forma, ela é demasiadamente subjetiva, individualista e relativista. Tá? O emotivismo está dentro dessa modalidade aqui. Então, o emotivismo é demasiadamente subjetivo, individualista e relativista. Tudo que não pode ser, né? Relativista, que de acordo com, né, relativo, né, conforme a situação, a circunstância. Se for filho dos outros, tudo bem, pode julgar. Se for o meu, não, aí já muda, né? Relativismo, né? Relativo à situação. Não é certo para o outro, né? O que é interessante para mim pode não ser para o outro. Apesar que, de linha geral, todo mundo olhando, fala, não, isso aí está certo, isso aí está errado, né? Tá? A ética está presente em todas as áreas da vida. Tudo, em tudo a ética está presente, tá? Pois em todos os aspectos há a sua atuação. Às vezes a gente não percebe, porque não estudou as nuances todas dela, mas ela está presente em tudo, né? No relacionamento, na criação dos filhos, na escola, no trabalho, qualquer coisa que você pensar, a ética está presente ali, tá? Não há, a ética é inseparável da sociedade. Então, se ela está em todas as situações, não há como você dissociar isso, né, de nenhuma parte da sociedade. Não há possibilidade de dissociar das abordagens políticas, principalmente na política, tá? A ética filosófica, social, religiosa e cristã. Religiosa e cristã, porque é diferente um pouquinho aí, tá? Uma coisa é religião, outra coisa é o cristianismo, né? Apesar de parecer igual, mas não é bem não, tá? Pois as relações entre a comunidade, né, as suas formas de governo, as abordagens ideológicas, aí ando para o lado da política, tá vendo? Os ideais religiosos e o cristianismo trazem em seu bojo doutrinas éticas, tá? Credos, fundamentos éticos, pelos quais promovem a prática do bem comum e a rejeição à maldade nos mais diversificados sentidos. Na maioria das vezes, porque tem alguns aspectos aqui que a gente viu que não são tão ortodoxos assim, né? Mas no sentido religioso funciona bem, no sentido político não sei, né? Não estudei essa parte. Ler essa parte, né, da ideologia política, né? Mas em todas elas, tanto na política, filosofia, sociedade em geral, ela tem credos, fundamentos, doutrinas. Tá? Estou falando nisso, vocês conhecem o credo da sua igreja? Não? Nunca viu? O credo em que cremos. Qual a base da nossa fé? Por causa disso, nós mandamos colocar em todos os manuais. Pois é, mandamos colocar em todos os manuais para justamente... Por quê? Porque aí tem as normas, né? E com isso aí você tem... É um tratado ético também, vocês perceberam? Porque aí você tem a sua crença baseada em quê? Na crença de todo mundo que está escrito aí nesse tratado aí. É o que nós concordamos. Juntou lá um grupo de teólogos, um grupo de entendidos do assunto e fez, do mesmo jeito que nós temos o nosso credo, o partido político tem o dele, tá? A sociedade em geral tem, né? O governo tem a sua, tá? O seu, não vou chamar de credo, mas são fundamentos, são doutrinas, são regras, são leis até, tá? Tem uns que não são nem leis, mas são doutrinas que devem, né, ser seguidos, ser utilizados, tá? E isso aqui, em via de regra, deveria promover a prática do bem comum, tá? E rejeitar aquilo que não for para o bem de todos, né? Que a sociedade acha que isso não é para o bem de todos. Vejam onde entra o psicopata nessa história.
ele não observa regras. Ele não tem para ele não tem sentimento por conta das ações que ele faz ou que outras pessoas fazem. Ele é indiferente. Então ele não se enquadra nisso. Por isso é o perigo do psicopata, porque ele toma as atitudes sem se importar com as regras. Ele não choraria a morte de uma pessoa, a não ser que ele tenha alguma própria regra, no caso. Ele é um que faz as coisas com a própria regra. Tem uns até que fazem, mas outros eles simplesmente passam por cima delas. Tem uns que eles até chorariam no velório da pessoa se ele tivesse algum tipo de interesse, né, naquela situação ali, para se dar bem em alguma coisa. Mas sentimento, zero. Zero sentimento. Entendeu? Porque isso tudo envolve sentimento. Tudo que eu estou falando aqui envolve sentimento. Tá? Sentimento de justiça, sentimento de dever cumprido, sentimento, tá? Tudo isso está no meio do tratado de ética. A ética filosófica, tá? Uma breve observação no âmbito da filosofia mostra que muitas questões relacionadas ao comportamento dos indivíduos tiveram seus reflexos ainda nos períodos antigos, da Grécia Antiga, destacando isso para agora, né? Porque lá na Grécia Antiga tinha, né, com base em coisas mais antigas ainda, né? E aqui, no caso, quando ocorreu a Guerra de Peloponeso, né, na ocasião Atenas declinou diante das lutas. Nesse período, a politização educacional e econômica levou ao declínio das virtudes cívicas e à relativização da ética. Tá? Então, o povo grego é um povo, sempre foi um povo muito culto, né? De cultura mesmo, e com a queda, no caso aqui, de Atenas, que era a capital da Grécia, a Grécia tinha 3 ou 4 grandes, porque era cidade-estado, né? Grandes cidades, Corinto, Atenas, são uns 4, né? Tem umas 4 grandes centros. Que tinha governo próprio, que tinha leis próprias, tinha tudo, tá? Era chamado de cidade-estado. Aí foi lá mesmo que eles tiveram a ideia, né, da polis, de política, da política em geral foi criada lá. Mas nessa época aqui, quando a Grécia perdeu essa guerra aqui, a coisa degringolou, né? Foi para trás. Tá? Declinou as virtudes cívicas sempre foram importantes e elas se portam, as virtudes cívicas, em um carrossel, assim, ó. Tem época que está lá mais em cima, tem época que está lá mais embaixo, porque depende de uma série de fatores, de uma série de interesses, né? Tem gente que politicamente, não tem interesse no civismo, aí combate o civismo, né? E quando eu estudava na escola, vocês não contam para ninguém não, né? Mas eu estudei educação moral e cívica. Tinha essa matéria. Depois veio uma matéria chamada OSPD, Organização Social e Política. Vai na escola para você ver, não tem. Isso causa o quê? Declínio do civismo. Porque a pessoa não se sente patriota, ele não conhece a história, ele não sabe as virtudes que isso pode trazer, né? E o declínio causou relativização da ética. Imagina isso, o problema que foi. Até relativização da ética, vocês estudem isso à parte um pouco mais, aprofundem um pouco mais nisso, vocês vão ver o perigo que é isso. Tá? Só isso aqui já é um grande problema, né, para a sociedade, tá? Relativização, relativo à circunstância, ao tempo e né, ela não é absoluta, ela não, tá? Isso começou a acontecer lá, mas isso depois melhorou, depois piorou, depois melhorou e vem assim, desde aquela época vem assim, tá? O que nós temos de bom nesse aspecto herdamos dos gregos, tá? Foi lá na Grécia, né? Então, o conceito, né, de democracia, porque o que nós temos aqui é só o conceito, não tem
Eu vejo as pessoas defendendo a democracia. E democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Então, isso seria democracia. Então, se eu pudesse votar, né, numa pessoa que eu confio, né, se eu pudesse votar numa pessoa que eu conheço, seria democracia, porque aí o governo, mesmo que nem todo mundo votasse no Ronnie Clay, né, falasse, não, eu não quero votar nele, quero votar em outro. Mas eu seria voto vencido, mas a maioria venceria. Não é isso que acontece no nosso caso. Um grupinho lá escolhe um candidato para olhar, o outro grupinho lá escolhe outro para olhar. Agora vocês escolhem aqui. Então, a minha vontade está representada ali? Não. Não, isso não é democracia. Veja, então o conceito de democracia é dos gregos. E ficam só com o conceito, né? Tá? Sofisma, tá? Porque nesse caso aqui, né, o movimento sofista, aqui. O relativismo, eu até coloquei um negócio aqui para vocês, eu vou falar agora, tá? Nesse caso, o povo de Israel, quando ele escolheu um rei, sim. Nesse caso aí, ele seria entrado nesse caso aqui, ou não? Seria uma monarquia ou democracia? Isso. Não. Porque eles escolheram um rei, né? Eles rejeitaram os juízes, rejeitaram os profetas, no caso. Não, no caso, os juízes eles não governavam diretamente, era teocracia, era o próprio Deus que governava através dos juízes. A Bíblia explica isso. Porque Samuel vai falar que eles tinham rejeitado, e Deus vai falar, não, eles rejeitam, foi a mim. E por que eu disse que não é democracia? Porque no caso nem foi eles que escolheu. Foi o próprio Deus que indicou quem foi. Falou, não, eu vou te dar um rei, então, né? E Deus é que deu. Então, foi um negócio heteronômico. Só que como Deus é justo, ele escolhe um que as pessoas merecem. Esse é o problema. As pessoas, não, eu quero um bom. Como eu quero um bom? Você é bom o suficiente para querer um bom? Tá vendo? Então, quando a gente pede as coisas para Deus, aí Deus nos dá. Mas ele dá o quê? Aquilo que nós merecemos. E o que eles mereciam naquela hora? Um Saul, com a vara de ferro. Né? Depois veio Davi, mas naquele momento era o Saul. Quem escolheu? Quem escolheu? Deus, o próprio Deus. Porque veja, qual foi a vantagem de se escolher o Saul? Muitas, aí só chegou em Davi porque passou pelo Saul, né? Ele teve que sentir, né? Então, quando Deus opera, as coisas funcionam, tá? Agora, se botar na mão do homem, aí bagunça tudo. Não, é só uma observação da hipocrisia do homem. E quando o senhor falou que não foi democracia, foi o próprio Deus que escolheu. Há pouco atrás eu tinha feito uma reflexão aí falando assim que hoje nós não vivemos de democracia. Eles escolhem a dormir. Aí uma vez eu vi uma reflexão que querem se justificar. Aí eles embasam nessa teoria. Outras teorias é o versículo isolado que é heresia. Aí eles embasam nisso aí. Não, lá atrás Deus escolhia para reinar sobre o povo. Hoje nós escolhemos para reinar sobre o povo. Então por que existem problemas nossos? Entendeu? É tipo assim, aqueles que eles querem se justificar. Né? O que não tem justificativo, né? Defender o indefensável. Bom, aqui no caso, eu acho que eu não notei o pedacinho, né? Essa parte aqui, ó, a busca anterior pela realidade fundamental é substituída por um movimento sofisma, tá? Que penetrou no meio da Grécia, o cinismo e o ceticismo implantados pelos sofistas do V século, tá? Cinismo e ceticismo, vocês já sabem mais ou menos o que é um cínico, o que é um cético, tá?
Cético é o que não se importa, o cínico é o que faz. Tá? Mas isso tudo por um movimento sofista. O que é o sofista? Coloquei ali, ó, isso não está no livro não, tá? O que eu botei em vermelho lá não está no livro. Sofisma é um argumento que parece lógico e verdadeiro, mas na realidade é falacioso. Caramba, isso tem, parece que existe até hoje, né? Só troca o nome, né? Sofismo é um argumento que parece lógico, parece verdadeiro, ele é bem, sabe como? Tá? Mas na realidade é só falácia, só da boca para fora, tá? Ou seja, incorreto e enganoso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tá? Então, ele pode ser usado intencionalmente para manipular ou convencer alguém de algo falso, ou pode surgir por erro, né? Erro do raciocínio da pessoa. Mais raro, mas maior parte das vezes é para manipulação. Né? O rapaz chega para a moça, eu te amo, tudo a conversa fiada só para conseguir o objetivo dele. Isso é manipulação. Né? Então, estou dando um exemplo, mas isso acontece na política, isso acontece no trabalho, isso acontece na sociedade, o tempo todo. Tá? Tem tudo na vida da gente. Tá? Então, os sofistas estavam lá naquela hora ali também para dar o ar da graça. Né? Olha lá, todas as afirmações são falsas. Uma frase que remete a um certo sentido para o relativismo, tá? Todas as afirmações são falsas. O relativismo é que vai trabalhar com isso aqui. Fala, não, eu não posso afirmar isso, não posso afirmar aquilo, né? Porque isso não é verdade. Negou a existência de tudo. Ao mesmo tempo, acreditou-se que existisse algo. Se existisse algo, isso seria incompreensível, né? Incognoscível. E mesmo que se conhecesse, que não se pode conhecer, e mesmo que se conhecesse, seria incomunicável. Tá? Então, essa frase aí é o relativismo filosófico. Tá? É a ideia de que certos aspectos da verdade, da moralidade, do conhecimento, da realidade, são dependentes do contexto, da cultura, da perspectiva ou ponto de vista do indivíduo ou do grupo que ele se insere. Tá? Em outras palavras, não existe uma verdade absoluta ou universal. Tudo é relativo. Isso aí entra muito naquelas pessoas que não lê Bíblia, aí ele vai dar uma aula, alguma coisa, por exemplo, né? Aí ele fala, eu acho. O achismo, né? Ele não tem aquela convicção. Exatamente. Porque tudo ele acha. Na verdade, tem muito crente que concorda com isso aqui, viu? Que a verdade, ela é a felicidade, a verdade, tem momentos felizes, a felicidade não existe. Está vendo que isso é relativismo? Tá? Então, todas as coisas, né, que eu não aceito, que ela existe, que ela é possível, né? Aí é relativo ao momento, é relativo à situação, é relativo... Tá? Se a gente acreditar no relativismo, acaba que fica muito fútil todas as coisas. Né? Se eu não acredito no amor, por exemplo, não, existem momentos de amor, né? Situações que a gente sente, mas aquilo é só utopia e tal. Já pensou a pessoa que acredita nisso? Pois tem muita gente que acredita nesse relativismo. A vida dele é um relativismo o tempo todo. Porque isso vem lá de trás. Vem lá do tempo antigo, da filosofia antiga. Tá? Mais precisamente da época das luzes, eu vou falar dela lá mais na frente, e vocês vão entender isso na hora que a gente passar para a parte de ética cristã. Tá? Essa aqui é a ética geral, né? Trasímaco defendia que a justiça é um conceito para pessoas de mente debilitada. O cara não acredita na justiça. Que a justiça é relativa, tá? As quais têm dificuldade de se afirmar. Tá? A ideia de que o crime sempre compensa tem suas raízes no pensamento de que aqueles que são mestres na arte da prática, né, de praticar a injustiça, estão num nível superior,
né, àqueles que procuram a justiça para viver. Que o bandido, que o salafrário é do outro nível. É essa a crença aqui. Se o cara tem capacidade para tapear todo mundo, é esse cara aqui. Então, ele não acredita na justiça. Ele acredita que as pessoas que dependem da justiça são fracas. Pessoas de mente debilitada. Né? E justiça é para pobre. Pobre que, né, fraco aqui. Né? As pessoas de alto nível. E tem gente que vive de acordo com esse pensamento filosófico aqui. Ó. Gente rica, inclusive, né? Que vive nessa situação aqui. Então isso é a lei do mais forte. O mais forte sobrevive, né? Já estava concebida na filosofia deste pensador, tá? Quem é ele? Trazima. A filosofia dele deu base para um monte de outros pensamentos. Vocês viram que uma coisa é ligada na outra, que é ligada na outra, então uma fagulha aqui vai virar uma fogueira lá, na frente, tá? No sentido aqui. Ele diz que as leis são apenas manifestação das classes dominantes. O Brasil parece que é meio assim, tá? As classes dominantes põem a lei do jeito que quer para, né, para circunstâncias, situações. Há um outro aqui, ó, Protágoras. Esse aqui tem outras contribuições além da filosofia para o mundo, tá? Mas aqui no caso é a filosofia dele, tá? Com sua frase, o homem é a medida de todas as coisas. Não é à toa que ele era matemático, né? O homem é a medida de todas as coisas. Né? O relativismo também é parte do pensamento dele, tá? O conhecimento humano está restrito à sua percepção, realidade, tá? E percepção, realidade e percepção são a mesma coisa, tudo depende do ponto de vista de cada pessoa. Tá? Então, o que a pessoa percebe é igual à realidade. E é relativismo isso, né? Não é exatamente assim. Para ele, a ética é uma questão de preferência, né? Não há certo nem errado. Isso varia de sociedade para sociedade. Ora, não tem certo nem errado. Sócrates, no lado oposto da a primazia